Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus? Vamos examinar a palavra? Nós estamos vivendo dias muito difíceis, mas muito difíceis, você não tem ideia, do campo espiritual. Igual o nosso mestre nos advertiu, surgirão falsos profetas, numerosos. Os números bíblicos são catastróficos, quando ele fala, quando os números bíblicos nos adverte. Por isso que quando as pessoas falam, olha, vai vir coisas bíblicas, né? Catástrofes bíblicas, é porque a coisa é bem perigosa mesmo. Esses dias eu estava vendo aí um teólogo, um líder religioso, famoso aqui na internet, vou dizer o nome, Augusto Nicodemos. Ele estava dizendo assim, qual a diferença entre a teologia errada e uma heresia, né? E o interessante é que, se você não prestar atenção, você vai na conversa desses homens. O que é a teologia na mente deles? Quando é para o interesse deles, a teologia, ela é separada da doutrina bíblica, né? Mas quando não é, e aí ele dizendo, a teologia é errada e uma heresia, qual é a diferença? Dizendo que a teologia é errada não influencia na salvação. Outro dia também eu vi dois pastores tradicionais também famosos, da mesma denominação, se debatendo no programa de televisão, e um dizendo, eu sou arminiano, eu sou calvinista, e ficaram aqueles longos debates, e ninguém chegou em acordo nenhum. Mas nós temos a palavra de Deus, aí eu fico pensando, esses homens que se dizem teólogos, estudiosos, será que não lê esse tipo aqui que eu vou ler agora da palavra de Deus? Será que eles não examinam? Ou será que eles estão cheios de teologia e pouca palavra? Eu sei que aqui aqui no meu canal, tem pessoas que não gostam que eu falo sobre eles, né? Mas é segurança até para você que não gosta, né? Mas para um pequeno grupo nosso aqui, eu procuro passar o ensinamento para você aprender a ter aquele olho clínico, espiritualmente falando, você saber discernir. Muitos não vão ter, né? Porque isso aí são coisas que se discernem espiritualmente. A palavra de Deus mesmo já fala aqui em Coríntios, né? Então vamos para a palavra de Deus, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Quando você vê esses debates entre esses teólogos, esses famosos, esses pastores, pregadores, cheios de conhecimento. Então vamos ver aqui o que diz o apóstolo. Será que o apóstolo Paulo estivesse aqui, escreveria uma carta para esses pastores até mais forte do que essa, né? Se tivesse nos nossos dias atuais? Acredito que escreveria essa mesma carta aqui, porque a palavra de Deus ela não muda. Ela é do mesmo jeito antes, agora e depois, né? Então vamos aqui 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 10. Depois vamos para Romanos 12, né, para nós confirmar a meditação da nossa palavra. Então você tem que ir para a palavra de Deus, você tem que ler a palavra de Deus. Está aqui, então vamos aqui, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Aí você vê essas divisões aí, vocês acham que eles estão de acordo com este texto? Eles estão na palavra? Esse é o meu problema com essas lideranças. Vocês estão entendendo? Nós devemos ir para a palavra. Quando você vê uma liderança, aquela divisão, debatendo, até que entre nós aqui, se tiver alguém contrário ao que está sendo falado aqui, a palavra de Deus fala que um de nós não está dentro da palavra. Se houver um pensamento diferente do que está escrito aqui, do que eu estou falando, dentro da palavra, alguém está se tornando herético, herege. É isso que a palavra ensina. Por isso que o próprio apóstolo Paulo falou assim, se há entre vós alguém que discorde, né, é até preciso que haja para saber quem são os hereges, né? Agora vamos aqui para o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 16. Olha o que diz também. Isso aqui são cartas para a igreja de Roma, né? Os romanos que estavam lá. Olha o que diz aqui. Aqui era para a igreja de Corinto.
E agora para a igreja romana, dos romanos, vamos ler aqui. Sede unânimes entre vós. Olha, por que tem essas divisões? Ah, mas tem que respeitar a mente? Não, tem que respeitar. Dentro da palavra de Deus, nós temos que ser unânimes, de comum acordo. Não, é verdade isso. Não, não é desse jeito. Não tem que ter divisão e pensamentos diferentes. Devemos ser unânimes. Se a palavra fala uma coisa, eu tenho que aceitar ela unânime. Não ficar querendo dividir, trazer um outro entendimento. Igual esse pregador, o Augusto. Não, é porque tem uns que faz dessa forma, faz outra. Mas esses textos aqui, que foi lido, será que não vale de nada? Né? Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Fica aqui a reflexão para cada um de nós, para você, quando você vê esses debates vãos, esses debates de homens gastando precioso tempo na televisão, né? Um jogando indiretinha para o outro, coisinhas, né? Fico pensando, por que não vai ensinar a palavra, já que eles têm tanto entendimento? Pega a palavra de Deus e explica ela do jeito que ela é para ser explicada. Que Deus possa nos guardar de todo o mal, de tempos difíceis que estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém.